Bem, boa tarde a todos. Eu estou iniciando o doutorado este ano, tá? Meu orientador é o professor Edson Takashi. Nós não fechamos ainda o tema, né? Esse é um tema proposto aqui agora, a gente está em construção do que será a minha tese de doutorado, mas vai focar nessa linha aqui que eu vou apresentar para vocês mesmo, tá? Que é o aprendizado de máquina na auditoria assistida por computador, tá? Aplicado a dados públicos abertos no Brasil. Essa é a ideia, a gente trabalhar com os dados públicos, hoje é uma infinidade de dados públicos abertos, e há várias questões de auditoria que hoje não se utiliza do aprendizado de máquina, né? Então, a ideia é utilizar essas técnicas mais avançadas de análise de dados, né? No objeto de estudo que é a auditoria, tá? Eu deixei para vocês disponível aí também meu mini currículo, aquilo que o professor falou, caso algum estudante esteja na mesma linha de pesquisa ou tenha depois alguma curiosidade na área, pode estar me procurando, eu não vou citar escrever o que está escrito aqui, vocês podem ler depois, vocês estão com a apresentação aí, tá? O que vem a ser as técnicas de auditoria assistida por computador, né? Elas se referem ao uso do computador para auxiliar o trabalho de auditoria, tá? Hoje em dia, na auditoria, se tornou dispensável o uso do computador ou dos softwares para desempenho do trabalho de auditoria, tá? Porque cada vez mais o volume de dados está aumentando, né? E com isso a complexidade também, e com o uso dessas ferramentas torna-se mais fácil o trabalho de auditoria. E hoje em dia a auditoria não quer dizer que ela começou agora a ser feita com o uso do computador, faz um bom tempo já que ela usa o computador, só que as técnicas utilizadas são métodos mais simples, tá? Por exemplo, cálculo de novos campos, tabulação cruzada, é, again, gaps, estatística descritiva, sumarização, reshaping. Essas são as técnicas mais comuns hoje utilizadas no trabalho de auditoria, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, acho que depois eu tenho que mandar atualizado, acabou me surgindo hoje esse exemplo, tá? Para mostrar para vocês um exemplo de técnica, por exemplo. Hoje, aqui está um pouquinho mais avançado, vamos colocar assim. Eu não traduzia a tabela de propósito, tá? É um exemplo de árvore de decisão aplicado à auditoria, onde os auditores constroem um conjunto de regras que vai ser utilizado no classificador, tá? E ele tem o objetivo de classificar um objeto de licitação. Aqui é só um exemplo de uma técnica utilizada, tá? E aí você vai construir uma árvore de decisão baseado nesse conjunto de regras ali propostas com a expertise dos auditores. Vocês podem perceber que é uma coisa bastante simples, né? Você tem um objeto de licitação, aí ele vai interpretando um conjunto de palavras, né, ou termos que a gente pode falar, até onde ele vai definir o tema e o objeto de licitação. Isso aqui é um exemplo de uma técnica básica. A ideia na minha tese, né, aplicar outras técnicas para auditoria, que vai incluir mineração de dados, o texto, né, machine learning, correspondência de padrões, previsão, visualização, análise de redes e cluster, análise de gráfico e redes neurais. Essa é a ideia de aplicar esse conjunto de técnicas aí, e construir um modelo que possa permitir a gente utilizar na auditoria, né, de dados públicos, né. Então, quais são os principais objetivos, né? Construir um modelo utilizando-se das TAC, né, as técnicas de auditoria assistidas por computador, e machine learning, que seja capaz de prever os desvios de comportamentos dos gastos públicos, permitir com isso que a sociedade age tempestivamente no controle dos agentes públicos, né, que esteja extrapolando sua função institucional, prever o comportamento da despesa pública no decorrer do tempo, então a ideia é conseguir prever esse comportamento e eventuais desvios, né, prevenir que o gestor extrapole os limites constitucionais. Então, hoje, quando a gente fala de despesa pública, ela tem uma série de regulamentos que ela tem que seguir. Então, a ideia é que o modelo possa permitir, né, prevenir que extrapole com esses limites. Identificar padrões de clusterização de fornecedores públicos, de compras públicas e assim por diante, tá? Quais bases de dados que a gente pode utilizar no modelo, por exemplo, tá? Hoje em dia a gente tem aberto o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, estatística de dados previdenciários, os diários oficiais, as sanções públicas, tá? Os processos de aquisição, que são as compras públicas. A gente tem hoje toda a parte de contabilidade do setor público do Brasil hoje disponível também para acesso, né, para simulação e os dados dos servidores públicos, né, de folha de pagamento também, tá? O que a gente espera como resultado no meu trabalho, tá?
é que ao fim eu consiga construir um modelo de machine learning que contribua, né, na auditoria e no controle social, melhorando as práticas de administração pública, que consiga também prever o comportamento das receitas de despesa pública, assim como a evolução do gasto no decorrer do tempo, que ele seja dinâmico o suficiente para implementar novas técnicas de auditoria assistidas por computador, tá? Que ele permita também que a sociedade acompanhe, né, esses gastos públicos e como os agentes públicos estão manipulando o dinheiro, né? E com isso também diminuir os casos de corrupção e melhorar os procedimentos para detectar e identificar a corrupção no Brasil. É o que eu tinha. Era isso aí, pessoal. Muito obrigado e fico à disposição para perguntas, tá?